Olá, alunos da disciplina de Fundamento Biológico 3. Sejam bem-vindos à nossa videoaula de número 5, onde abordaremos as vantagens e desvantagens da associação de antibióticos, as principais indicações em odontologia, os efeitos adversos dos antimicrobianos, os pacientes penicilo-reatores, os antibióticos que poderão ou não ser utilizados na gravidez e a interação com contraceptivos orais. Entre as desvantagens da associação de antibióticos, podemos citar o custo, a maior possibilidade de efeitos adversos, a erradicação da flora normal e o risco de antagonismo, ou seja, nós não devemos associar bacteriostáticos com bactericidas, como por exemplo tetraciclinas e penicilinas. Por quê? Porque os antibióticos bactericidas só destroem as bactérias que se encontram em multiplicação. Se essa multiplicação é bloqueada pelo bacteriostático, o agente bactericida não poderá agir. Entre as vantagens da associação de antibióticos, nós podemos citar o aumento do espectro de sensibilidade e eficácia antimicrobiana, como, por exemplo, da associação entre amoxicilina e ácido clavulânico, ou associação entre ampicilina e sulbactam. Tanto a amoxicilina quanto a ampicilina são antibióticos sensíveis às beta-lactamases. O ácido clavulânico e o sulbactam são, portanto, inibidores das beta-lactamases que foram associados a esses antibióticos, amoxicilina e ampicilina. Uma outra vantagem da associação de antibióticos é evitar o aparecimento da resistência bacteriana, quando, por exemplo, associamos antibióticos com ação antituberculostática. E uma terceira vantagem da associação entre antibióticos seria utilizar as menores doses de cada um dos fármacos associados, diminuindo assim a sua toxicidade. Alguns exemplos vantajosos da associação de antibióticos é o que ocorre entre o metronidazol e a amoxicilina. Observem que a associação de antibióticos ocorre entre fármacos que possuem diferentes mecanismos de ação. O metronidazol atua inibindo a síntese de ácidos nucleicos bacterianos, enquanto a amoxicilina inibe a síntese da parede celular. A amoxicilina e o metronidazol são utilizados para o tratamento da periodontite agressiva na infância. Outro exemplo de associação vantajosa ocorre entre a amoxicilina e o metronidazol para o tratamento da periodontite agressiva em adolescente e adulto jovem, podendo também ser utilizado, ao invés do metronidazol, a doxiciclina juntamente com a amoxicilina para o tratamento da periodontite agressiva. Quando deverão ser prescritos os antibióticos? Quando as manobras odontológicas e a resistência do paciente não são suficientes para debelar a infecção. Por exemplo, em drenagens cirúrgicas com auxílio de bisturi, asepsia, desinfecção,
uso de antissépticos, como por exemplo PVPI ou clorexidina, abordagens cirúrgicas, raspagens, debridamento, entre outras. Atualmente é aceito que a antibiótico terapia em odontologia é uma conduta importante apenas quando o paciente apresentar sinais como edema pronunciado, limitação da abertura bucal, linfadenite, febre, taquicardia, falta de apetite, disfagia ou mal-estar geral, indicativos de que as defesas imunológicas do hospedeiro não estão conseguindo por si só controlar a infecção. Em abscessos, a drenagem ela é uma medida mais eficaz antes de estabelecer a antibiótico terapia, porque a presença de pus, restos celulares, proteínas, o pH diminuído e condições de anaerobiose reduz a eficácia da terapia anti-infecciosa. Aqui nesse quadro, nós apresentamos os antibióticos de escolha em infecções odontológicas prevalentes com base na eficácia microbiológica. Por exemplo, o antibiótico de escolha para tratar infecções endodônticas, pericoronarite, abscessos periodontais e osteomielite é a penicilina V ou Penveoral. A gengivite ulcerativa necrosante deverá ser tratada com metronidazol, enquanto que a periodontite agressiva na infância, nós devemos utilizar metronidazol associado à amoxicilina. Por outro lado, a periodontite agressiva em adolescente e adulto jovem, os antibióticos de primeira escolha serão doxiciclina associado à amoxicilina ou metronidazol associado também à amoxicilina. Já em casos de periodontite refratária, o antibiótico de primeira escolha, é a doxiciclina, enquanto que nas infecções de espaços faciais profundos, o antibiótico de primeira escolha é a penicilina G. Observem que pacientes que são alérgicos a penicilinas, nessa terceira coluna nós temos os fármacos ou os antibióticos alternativos para esses pacientes que são alérgicos à penicilina. Nesta tabela são apresentados o esquema posológico dos principais antibióticos utilizados em odontologia. A dose usual para adultos da amoxicilina varia de 500 a 1000 mg por via oral, a qual deverá ser prescrita de 8 em 8 horas durante 10 dias. Já a dose usual para crianças da amoxicilina é de 20 a 40 mg por quilo por dia. Aqui nesta tabela, nós temos outros exemplos. Então, por exemplo, a amoxicilina associada ao clavulanato são utilizadas na dose de 500 mg de amoxicilina e 125 mg de clavulanato, os quais deverão ser prescritos de 8 em 8 horas. Já nós temos uma dosagem maior, né? E que, portanto, deverá ser utilizado no intervalo de 12 em 12 horas. As principais indicações em odontologia para o uso de antibióticos também é no caso de profilaxia em pacientes com risco para o desenvolvimento de endocardite bacteriana. Por exemplo, pacientes que possuem inflamação das válvulas cardíacas, tais como pacientes com problemas cardiovasculares, válvulas cardíacas protéticas,
malformações cardíacas congênitas, nefrite estreptocóxica, prótese cardíaca ou articular, diabetes, história prévia de endocardite bacteriana e prolapso da válvula mitral. Para pacientes que apresentam um desses problemas, os antibióticos de primeira escolha que deverão ser prescritos são as penicilinas ou as cefalosporinas. No caso de pacientes alérgicos à penicilina, podem ser prescritos eritromicina, no caso de infecções leves, moderadas, ou clindamicina, ou ainda azitromicina, no caso de infecções mais sérias. As recomendações da American Heart Association para profilaxia da endocardite bacteriana é do uso de amoxicilina, dose 2 gramas para adulto ou 50 mg por quilo para crianças, por via oral 1 hora antes do procedimento. No caso de pacientes alérgicos a penicilinas, poderá ser utilizado clindamicina, cefalexina, cefadroxil ou ainda azitromicina ou claritromicina. Nessa coluna, nós temos a dose para adultos e aqui a dose para crianças. Essa tabela é uma continuação da anterior, utilizada para pacientes que, aqui no início, nós temos a profilaxia padrão, que é o uso da amoxicilina, 2 gramas para adultos, 50 mg por quilo para crianças. Em seguida, os antibióticos que deverão ser prescritos para pacientes que são alérgicos à penicilina. E aqui, neste caso, são aqueles pacientes que encontram-se impossibilitados de receber a medicação por via oral. Então, deverão ser utilizados ampicilina ou a cefazolina ou ceutriaxosina. Pacientes alérgicos a penicilinas e impossibilitados de receber a medicação por via oral podem ser utilizados clindamicina ou essas duas, uma ou outra dessas cefalosporinas. A terceira indicação para o uso de antibióticos é no caso de pacientes que apresentam algum grau de comprometimento do sistema imunitário e de defesas, como em pacientes que apresentam diabetes, os transplantados renais, os que apresentam meningite bacteriana, infecções urinárias recidivantes, aqueles com anemia blástica, lúpus, em uso de quimioterápicos, como por exemplo os pacientes com AIDS. Qual deverá ser a duração do tratamento? Pacientes que apresentam infecções bacterianas agudas, o uso de antibióticos ocorre no período de 3 a 5 dias. Pacientes com infecções bacterianas crônicas deverão ser prescritos antibióticos para um período de 7 a 10 dias. Se após 48 a 72 horas, sob o correto emprego, não houver melhora clínica, faz-se necessário revisar o diagnóstico e promover modificações no tratamento. Para pacientes que apresentam infecções bacterianas agudas, como aqueles que apresentam abscessos dentoalveolares, a terapia com penicilina V, a penvioral, 250 mg, deverá ser realizada a cada 6 horas durante 5 dias. Este tratamento tem o mesmo efeito que 2 doses de 3 gramas de amoxicilina com intervalo de 8 horas. No caso de pacientes que apresentam infecções bacterianas crônicas, como periodontite agressiva e a periodontite crônica, o antibiótico de escolha é o metronidazol em monoterapia ou associado à amoxicilina, num período de 7 a 8 dias,
ou a doxiciclina durante 14 a 21 dias, que é indicado para pacientes que continuam exibindo perda de inserção periodontal após terapia convencional mecânica. Neste quadro são apresentados os efeitos adversos mais frequentes do uso de antibacterianos. Então, para as penicilinas, o efeito adverso mais frequente são as reações de hipersensibilidade, como febre, erupções cutâneas. A ampicilina, com maior frequência, ela provoca rachas maculopapulares, que são manchas avermelhadas na pele. Cefalosporinas podem provocar reações alérgicas, diarreia também é comum e ainda podem causar danos renais. Tetraciclinas estão contraindicadas em pacientes com insuficiência renal e também são contraindicadas em crianças em fase de crescimento, gestantes, lactantes, pois a tetraciclina ela promove discromia dos dentes, que varia do amarelo claro, cinza claro, até dentes escuros. Também é comum o aparecimento de diarreia. No caso da eritromicina, pode ocorrer irritação gástrica, náusea, vômito e colestase hepática quando do uso de doses altas. Clindamicina pode promover distúrbio hepático ou renal, intolerância gástrica, diarreia e sabor metálico na boca. O metronidazol apresenta intolerância gástrica, náusea, diarreia, sabor metálico na boca, intolerância a bebidas alcoólicas. Pacientes que apresentam reações de hipersensibilidade à penicilina são chamados de pacientes penicilo-reatores. O teste cutâneo para identificar pacientes penicilo-reatores é feito com a peniciloil polilisina. A resposta positiva indica a possibilidade de reação alérgica, mas a resposta negativa não exclui possibilidade de choque anafilático. O teste cutâneo também pode ser realizado com a penicilina G aquosa. O teste inicia-se com a escarificação usando uma solução salina com 5 unidades de penicilina por ml. Se após 20 minutos não houver reação local, repete-se o teste com solução de 10.000 unidades por ml. Se for negativa, injetam-se intradermicamente 10.000 Vou explicar novamente o teste que é realizado com a penicilina G aquosa. Então, inicia-se com teste de escarificação, usando uma solução salina com 5 unidades de penicilina por ml. Se após 20 minutos não houver reação local, repete-se o teste com uma solução de 10.000 unidades de penicilina por ml. Se for negativa, injetam-se intradermicamente 10.000 unidades por ml e observa-se a reação local. Na gravidez, devem ser avaliados o risco-benefício. Não se conhecem efeitos tóxicos do uso de cefalosporinas e penicilinas. Provavelmente são seguras. Pacientes grávidas sensíveis à penicilina podem utilizar eritromicina, azitromicina e clindamicina. Elas também são seguras para uso clínico em pacientes grávidas. Cloranfenicol e clindamicina são contraindicadas em mulheres grávidas e o metronidazol é contraindicado no primeiro trimestre da gravidez.
Os antibióticos têm interação medicamentosa com contraceptivos orais. Caso seja necessário o uso de terapia combinada, recomenda-se o uso de contraceptivos com conteúdo de estrógeno mais alto, maior que 35 mg de etilil-estradiol, ou o uso de outros métodos contraceptivos, como camisinha, diafragma ou espermicida. Desde 28 de novembro de 2010, a venda de antimicrobianos passou a ser realizada apenas com receita médica ou odontológica, através da RDC número 20 de 2011. Então, nós finalizamos aqui esta videoaula, em que nós estudamos o mecanismo de ação dos fármacos, as vantagens e desvantagens da associação de antibióticos, as principais indicações em odontologia, os efeitos adversos de antimicrobianos, os pacientes que são penicilo-reatores, os antibióticos que poderão ser utilizados ou não na gravidez e a interação com contraceptivos orais. Eu agradeço a companhia de vocês e até a nossa próxima videoaula.